E sem mais delongas, né? Eu, através do Espírito Santo, todo ano a gente convida um pastor, uma pastora, para ministrar no culto do agradecimento. E prove ao Senhor esse ano ser escolhida a pastora Amanda. A pastora Amanda que vem nesta noite trazer a palavra da parte do Senhor. E todos que vêm, sobem nesse altar, são bênção. São instrumentos, são vasos, são utensílios da casa do Senhor. Amém? Ela é um recipiente. Você pode falar para o seu irmão, você é um recipiente da glória de Deus. Você é um recipiente. Eu olho. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento eu venho apresentar a vida da tua serva, Senhor, que se coloca diante de ti totalmente, meu Pai, a seu dispor, Senhor. Tenho a certeza que o Senhor ministrou o coração dela, essa palavra que vem alcançar o nosso coração, que venha nos fortalecer a tua casa, a tua igreja, porque primeiramente, Pai, o Senhor a fortaleceu, primeiramente o Senhor falou com ela, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar através dos lábios da tua serva, e no momento que ela estiver ministrando, que o Senhor venha revelar, Senhor, aquilo que está oculto, aquilo que é necessário nesta noite, ó Pai. Senhor, que ela diminui, que tu venha crescer, porque ela tem te dado liberdade, Senhor. O Senhor tem liberdade total aqui neste lugar. Senhor, então entrega a tua serva nesta noite nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade e o privilégio de falar desse Deus tão bom, como declarou essa música, um Deus tão grande, que faz as obras completas em nossas vidas. Só botar assim aqui, gente. Amém. E eu me sinto honrada de estar aqui nessa noite, podendo falar do amor do Senhor. E como eu falo, né, esse friozinho que dá na barriga, esse nervosismo que muitas vezes dá, é o temor ao Senhor. É o temor de ter a responsabilidade de falar das coisas do reino do Senhor. E eu temo muito a voz do Senhor. Eu temo muito o que o Senhor ele fala ao meu respeito, o que o Senhor acha sobre a minha vida, o meu testemunho perante a Ele. E eu sou grata por ter tido esse privilégio de, no culto da gratidão, como foi falado, é um culto, final do ano a gente fica meio que pensativo, não é verdade? A gente começa a pensar na nossa trajetória, a gente começa a pensar na nossa caminhada de fé, a nossa caminhada com Cristo. E como o pastor Hanan ele falou na juventude, a gente começa a ver tudo aquilo que a gente fez para o Senhor nesse ano, mas também começamos a ver tudo aquilo que a gente não fez para o Senhor. Porque muitas vezes a gente não tivemos um ano de pouca oração, tivemos um ano de pouco jejum, pouco momento com o Senhor, mas eu creio que o povo que se está aqui nessa noite foi forte, foi um povo que não desistiu, mesmo durante as lutas, mesmo durante a escassez, é um povo que permaneceu de pé e permaneceu na palavra do Senhor, amém? Então vamos aplaudir ao Senhor por sermos gratos a esse amor incondicional, amém? Te convido a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu já vou beber um pouquinho. E o texto que nós vamos ler agora no início é 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Amém? E diz assim: nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus
preparou. Amém? Vamos fechar os olhos? Senhor, Deus e Pai, nessa noite, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia estarmos em sua presença. Queremos louvar, queremos engrandecer o teu santo nome. Nessa noite, Senhor, eu creio que estamos com a expectativa de sentir a tua presença. Eu creio que nessa noite a tua igreja, Senhor, não estão com os ouvidos tampados. Eu creio que nessa noite a tua igreja veio até a tua casa para poder ser grato a ti. Queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós somos gratos pela tua presença, Senhor. E isso nos faz felizes todos os dias. Como foi falado, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, ter nos escolhido, Senhor. Então, muito obrigada, porque mesmo em meio às dores, mesmo em meio à tristeza, como a nossa bispa falou, mesmo muitas vezes nos sentindo sozinhos, nós sabemos que nós não estamos, porque o Senhor é o Deus que está conosco em todo o tempo, Senhor. E é por isso que ainda permanecemos de pé, porque o Senhor está no centro das nossas vidas. Então, Deus, conduza esse culto de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar, aleluia. E desde o espaço na fé cristã, desde os discipulados, desde a escolinha bíblica dominical, eu acredito que muitos aqui vão se identificar com isso, né? A gente ouve, somos ensinados sobre a esperança do céu, não é verdade? A gente fala sobre o céu, como vai ser o céu, como será a morada celestial, onde nós vamos orar. E acabamos reduzindo esse evangelho a um conjunto de regras. Acabamos reduzindo esse evangelho em determinado ponto para somente aonde vai a nossa alma. E o que nós aprendemos? Que a nossa alma vai para 2 lugares. Ou é para o céu, ou é para o inferno. E movidos por esse desejo de querer saber como é esse céu, e movidos por esse desejo de ansiar e querer saber como é o lugar que nós iremos morar, a gente nos pergunta, a gente fica se perguntando, como é o céu? Você que já parou para pensar isso alguma vez? Você já parou na sua casa e teve essa reflexão de ficar imaginando como será o céu? Eu digo que às vezes eu fico me imaginando isso em todo o tempo. E a nossa imaginação toma conta. E a gente começa a pensar imagens como antigamente, imagens antigas, como harpas, como nuvens, como anjos. Ou muitas vezes, visões modernas, como Campo Verde, como rios cristalinos, como luz por todas as partes. E criamos mentalmente um céu futuro, aquele pelo qual nós ansiamos. Até que alguém, em um determinado momento, com toda propriedade e convicção, começa a descrever aquilo que é indescritível. E é isso que Paulo quer nos ensinar nessa noite. E vem o pregador, e vem o irmão, e lê como nós lemos em 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou. E quando você ouve isso, o que você se pergunta? Quando você ouve que, quando um pastor está em cima do altar e ele lança essa palavra sobre a sua vida e fala, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado. Muitas pessoas levam esse texto como algo escatológico, como o fim de tudo, né? Deus está falando sobre o fim, Deus está falando sobre o céu, Deus está falando sobre a nossa morada celestial. E muitas vezes nós pensamos, quando ouvimos isso, Bispo Alessi, a gente fala assim, caramba, é verdade. O céu deve ser tão maravilhoso que os nossos olhos não conseguem nem imaginar como vai ser. Você já pensou isso? Porque eu penso isso todos os dias. Como tem vários louvores que falam sobre ruas de ouro, sobre mar de cristal, sobre que as portas é tão grande que não tem como medir. E às vezes a gente fica pensando nisso. Quando a gente lê esse texto, a gente imagina que é algo sobre isso. Mas será que é isso mesmo que Paulo quer nos ensinar nesse texto? Será que é exatamente isso que Paulo está querendo nos ensinar? Sobre um céu futuro, sobre a morada celestial que nós iremos ter com o nosso Pai. E aqui a gente vai entender sobre isso.
Eu acho que o microfone está falhando um pouco, não sei se está cortando aí. Amém? E, gente, uma coisa que o nosso bispo ele fala, e é muita verdade. Muitas vezes a gente usa pequenas partes do texto, sem contexto, para a gente colocar numa situação que a gente deseja. A gente pega um pedaço do texto, sem conhecimento algum, sem nos aprofundar na mensagem, para a gente colocar ao nosso favor. Porque quantas vezes eu, como ministra do Evangelho, eu olhei para o irmão e falei, irmão, você não tem ideia, porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem passou no coração humano é o que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes eu, como ministro do Evangelho, eu fiz isso e eu proferi essa palavra sem ao menos saber ao certo, ao fundo, o que ela significava. E o bom de nós todos os dias estarmos na casa do Senhor é porque a gente tem o privilégio de poder aprender mais sobre esse Cristo. A gente tem tido o privilégio de poder aprender mais sobre as coisas do nosso Senhor. Então, sinta-se nessa noite privilegiados de ouvir a mensagem do Evangelho. E eu quero dizer para vocês nessa noite que muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes não é aquilo que nossos ouvidos querem escutar. Muitas vezes não é aquilo que os nossos olhos querem enxergar. Mas é aquilo que o Senhor ele já preparou para as nossas vidas. Então, Paulo aqui, ele quer nos ensinar algo muito além. E se nós olharmos o contexto da mensagem, se nós voltarmos um pouquinho lá na 1 Coríntios 2, do versículo do 1 a 8, a gente vai perceber, pastor Hanan, que Paulo, ele não está falando do céu. Ele está falando de Cristo e Cristo crucificado. O Evangelho que antes era um mistério oculto, agora é revelado. Aquilo que antes era oculto, hoje é revelado em nossas vidas. E em 1 Coríntios 2:2 diz, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Mas na frente, 2:7 diz, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava em oculto. E no verso 9, como você... eu achei que estivesse ali. E no verso 9, Bispo Antônio, Paulo faz uma citação. Paulo, ele cita, no verso 9, Paulo, ele cita os estudos antigos, como chamamos o Velho Testamento. Ele faz uma menção de Isaías 64:4. E no versículo 9 ele diz, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou. Mas no versículo 10 ele completa, Deus, porém, revelou a isso a nós por meio do Espírito. Ou seja, não é algo sobre o futuro. É algo que já havia sido revelado, pastor Hanan. E não é sobre o céu, mas é sobre Cristo. E nós temos que ter essa alegria de estar na casa do Senhor e ouvir esse Evangelho de Cristo. Não um Evangelho almático, não um Evangelho que vai encher o nosso ego, não um Evangelho que vai nos fazer crescer, mas o Evangelho de Cristo e Ele crucificado. Como declara o louvor que nós temos cantando agora, a minha maior honra é a do sofrer do Senhor participar. A nossa maior honra tem que estar servindo a esse Deus, a esse Cristo. E não importa o que aconteça, nós temos que falar sobre o Evangelho da cruz, o Evangelho do Cristo ressuscitado. E se não é o céu, você pode estar se perguntando agora, então o que é que olho nenhum viu? Janine? Se não é o céu, você pode estar se perguntando, o que então é que nenhuma mente humana imaginou? Mas Paulo responde lá na carta dos Colossenses, capítulo 1, 26 ao 27, que diz assim, o mistério que esteve oculto, agora foi manifestado, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava em oculto, Bispo Alessi, não era um lugar.
O mistério que estava em oculto, Johnny, não era o céu imaginário, aquele que nós criamos imagens no nosso intelecto, mas o mistério que estava em oculto é o próprio Cristo, o Filho de Deus, o encarnado, crucificado, ressurreto, trazendo graça ao homem. Esse é a beleza do ministério que estava em oculto e hoje é revelado em nossas vidas. Esse é o mistério. Essa é a nossa alegria. Deixa eu beber água, em nome de Jesus. Mas por que você está falando isso? Porque nas histórias antigas, eu escrevi aqui, a humanidade já conhecia rituais. A humanidade, ela já conhecia sacrifícios. A humanidade, ela já conhecia promessas de paraísos futuros, doutrinas de boas condutas. Desde Gênesis aos profetas, o céu aparece muitas vezes. Isso não é um mistério. O céu não é um mistério, é uma certeza daqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o verdadeiro mistério encontra na ideia de um Deus que se fez servo. Em Filipenses 2:7 diz: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos e reconhecendo a figura humana. Como eu costumo dizer, como pode um Deus tão grande se esvaziar de todo o seu ser, de toda a sua graça, de toda a sua magnitude, para se colocar como servo, como a sua criação? É um amor inexplicável. E isso é um mistério. O segundo tópico, um Deus que morre por pecadores. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E essa noite eu em casa, Deus me deu a seguinte frase: antes que os meus dias existissem, Ele já me amava. Antes que a minha fé surgisse, Ele já morria por mim. Esse é o meu Rei, o Cordeiro que amou primeiro, para que pudéssemos amar depois. Ele se sacrificou primeiro, Bispo Antônio. Ele morreu primeiro para que depois, através do seu amor, nós pudéssemos o amar também. Isso é um mistério de Deus. Isso a humanidade ainda não havia visto. E mais na frente tem aquele Deus que dá a salvação gratuitamente. Efésios 2:8-9, que diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o pastor Ana conversando comigo em casa, a gente conversando, e ele falou a seguinte frase: olha como é que Deus ele é tão bom. Ele olha para o ser humano, pastora Juliana, e fala assim: você por si só consegue ter fé? Então toma, meu filho. Você por si só consegue se permanecer de pé? Então toma Cristo. Você por si só consegue se redimir? Então Ele nos deu Cristo, aquele que morreu antes da fundação do mundo e fez um plano de redenção para a sua igreja. E isso é lindo, e isso é maravilhoso. Um Deus que antes mesmo de existirmos, já nos amou. E na sexta-feira, ficou naquela dúvida: vai ter ou não vai ter, vai ter ou não vai ter, não é, pastor Renan? E a gente falou: vai ter ou não vai ter, vai ter ou não vai ter, e teve a nossa reunião discipular na sexta-feira. E chegando lá na casa do Diego e da Paloma, tinha um menino, né? Menino não, homem, né? Que estava sentado lá no cantinho, assim, quase não deu para ver, que ele estava quase da cor da cortina, encostado ali. Aí eu entrei, olhei, e ele quietinho, igual a gente, né? De primeiro momento, o pastor Roda perguntou: alguém quer falar alguma coisa? E ele: não, ninguém queria falar. Diego tá aí? Não, né? Então eu vou falar. Ninguém queria falar nada, todo mundo quietinho. E conforme a palavra foi ministrando, o irmão começou a chorar.
E quem esteve naquele dia, naquela sexta-feira, eu acredito que até hoje está impactado com a presença que se revelou naquele lugar. E aquele irmão abriu a boca dele e começou a falar o seu testemunho. E ele começou a falar que ele tinha um cargo, ele era líder de jovens, ele tinha o dom da cura, ele orava, ele subia ao monte, ele tinha um casamento, ele tinha uma família, até que Satanás começou a entrar no ouvido dele. E essa parte eu acho que foi a parte mais forte. Satanás começou a entrar no ouvido dele e falar assim: pô, você é melhor do que aquele pregador que está ali em cima. Pô, os jovens falando para ele: você prega melhor do que aquele que está lá em cima. Pô, você... E Satanás falou para ele: eu vou tirar a sua casa, eu vou tirar os seus bens, eu vou tirar a sua família, eu vou tirar tudo que você tem. E hoje, ele disse com a boca dele que perdeu tudo, porque a vaidade entrou no coração dele. A vaidade fez com que aquele homem tivesse perdido tudo. Os dons, os talentos, porque ele era praticante, né? Isso não se perde, que é o dom de Deus. Mas ele perdeu tudo, perdeu a família, ele não tem mais contato. Ele disse que estava fora da igreja e Deus me deu uma palavra para falar para ele. E aí o Hanan fez o convite e ele falou assim: pastor, você não fica chateado comigo não? Mas hoje eu não vou para a igreja porque eu vou ser apresentado como membro, porque eu me reconciliei com o Senhor. Eu voltei aos braços do meu pai. E a gente falou, conversando, eu falei para ele, irmão, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você pecar, o Senhor, Ele já te amava. E eu quero dizer para vocês nessa noite, um Deus que morre por pecadores é algo inimaginável. É algo que os antigos não conseguiram compreender. É algo que os estudiosos não conseguiram compreender. Aquele que dá a salvação gratuitamente, aquele que busca o perdido, como está escrito em Lucas 19, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, e aquele que ama antes mesmo de ser amado. Isso ninguém imaginou. Esse era o mistério de Cristo que estava em oculto. Como poderíamos imaginar, igreja, que um Deus... Eu não estou falando de mim e de você que é carne e osso, mas de um Deus que nos criou. Ele foi capaz de nos amar dessa tal forma, dele descer, dele morrer, dele ser envergonhado numa cruz e tomar todos os nossos pecados. Isso é loucura para a humanidade. E é por isso que ele era um oculto, um mistério naquela época. E por isso que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviam, porque jamais havia acontecido. E eu escrevi que esse mistério estava oculto nos sacrifícios de touros e bodes. Esse mistério estava velado no véu do Santo dos Santos. Esse mistério estava apontado nos altares, sussurrado pelos profetas. Mas em Gálatas 4:4 diz que ele estava aguardando a plenitude do tempo. E diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados ao rudimento do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E nesse Espírito clamamos: Abba, Pai! Nesse Espírito nós clamamos a Ti, Senhor, porque Ele se revelou no momento oportuno para as nossas vidas. E eu volto a dizer, sinta-se privilegiado por ouvir esse Evangelho. Mas na cruz do Calvário, o Senhor, Ele escancarou o que antes estava em oculto, pastor Hanan.
Na cruz, a igreja, ele se revelou aos profetas aquilo que eles não sabiam. Os apóstolos não sabiam, mas na cruz ele decretou que ele era o Filho de Deus. Ele, Cristo crucificado, muitas vezes loucura para o nosso mundo, mas para nós é o poder do Senhor revelado no madeiro. Que amor é esse? Aí eu te pergunto, e você me responda: o céu é maravilhoso? Vamos lá, vamos fingir. O céu é maravilhoso? A gente fica até assim, né? Depois disso, fala assim, pô, será que é uma pegadinha? Porque o Rá fez isso, né? Vamos lá, de novo. O céu é maravilhoso? A eternidade com Cristo será indescritível? Mas Paulo não está falando de céu. Paulo estava falando da graça, da obra que Deus fez por nós, antes mesmo de imaginar, da salvação que nenhum ser humano poderia inventar, do amor que fomos incapazes de conceber. O maior mistério não é onde vamos passar a eternidade. O maior mistério não é esse. Mas o maior mistério é quem abriu o caminho para que pudéssemos chegar na eternidade. E eu declaro que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o mistério. Quando ele estava sendo crucificado, tinha Dimas e o outro ladrão ali do lado dele. E um falava assim: se você é o rei dos reis, se você é o senhor dos senhores, pastor Isaac, desce daí. E o outro falou assim: ele não fez nada para estar aqui. Esse homem não devia estar aqui. Eu só consigo lembrar do pastor Tiago morrendo. Quando ele interpretou Jesus. Gente, se tivesse um remake, vocês veriam. Muito bom. O pastor Isaac, ele batia, né? No Tiago. O pastor Isaac batia no Tiago. Teve irmão que perdeu as calças. E foi uma benção, mas foi uma benção. E ali, Deus olha para ele, Jesus olha para ele, e ele fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a gente fica, glória a Deus, ele vai para o paraíso, glória a Deus, porque ele foi salvo, enquanto o nosso glória a Deus deveria ser estará comigo no paraíso, porque poderia ser em qualquer lugar, mas se eu estiver com Cristo, para mim já está bom. Não importa se é um lugar verdejante, se é um lugar de ouro, não importa se é um barraquinho, mas aonde Deus está, é ali que eu quero habitar. Mas a gente fica imaginando o céu, que céu lindo. E o que a gente tem feito para morar nesse céu? Eu e a Juliana, a gente pescava pedras na rua. Não sei nem quem tem mais pedrinha, mas a gente pescava e a gente falava: a minha casa vai estar cheia de pedrinhas. Não sei que tipo de pedra é, porque antigamente, hoje eu vejo que a gente fazia obra, né, irmã? Mas não igual hoje. E eu falava: Senhor, vamos lá, irmã. E a gente dava a mão no evangelismo, uma do lado da outra, evangelizando junto. A gente falava: irmã, mais uma pedrinha. Porque às vezes a gente não queria. Às vezes a gente não queria estar. Às vezes a gente estava cansado. Às vezes a gente estava doente. Às vezes a gente só simplesmente queria deitar no sofá e descansar um pouco. Mas desde lá nós compreendíamos que Cristo sempre era o melhor para as nossas vidas. É Ele que renova o cansado, é Ele que cura o ferido, é Ele que dá vista aos cegos, é Ele que transforma a nossa vida, é nele e por Ele. E eu falo: Senhor, será que a minha pedrinha está um pouquinho maior? Será que a minha casa está sendo construída? Eu não sei. Será que eu vou morar num barraquinho? Eu acredito que não, mas não sei. Mas o importante é que eu compreendi que a minha morada é Cristo. Que a minha morada é estar com o Senhor. E quando nós pensamos isso que eu falei lá no início, né? Sobre os olhos, viram, não ouviram? Melhorou? A gente perde, pastor Diago. A gente corre um grande risco. A gente acaba transformando o evangelho em expectativa daquilo que Deus vai fazer, mas acaba esquecendo daquilo que Ele já fez,
daquilo que Ele já nos deu. Cristo, Johnny, já nos foi dado. Cristo já está aqui. A gente não precisa imaginar um futuro para estar com Cristo, porque Ele está aqui dentro do nosso ser. A gente não precisa ficar imaginando ruas de ouro, porque Cristo já habita dentro do nosso ser. Ele está tão perto, tão perto. Por isso que eu digo que nós não estamos sozinhos. É Ele que está conosco a todo dia, Laiane. É Ele que te vigia durante a noite. Mesmo que você não compreenda e não durma, é Ele que está contigo. Porque como eu costumo dizer, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Moisés, quando os homens contra nós se levantaram, certamente aqui nós não estaríamos. Não é, pastor Silvânia? Certamente aqui nós não estaríamos. E a Bíblia, ela não nos esconde de como será o céu. Aí você pode perguntar, que isso? Não é verdade? Mas Apocalipse descreve isso claramente. E isso não estava em oculto. Em Apocalipse 21, versículo 1, fala sobre o novo céu e a nova terra. Em Apocalipse, no versículo 2, fala sobre a nova Jerusalém descendo do céu. Em Apocalipse, versículo 3, fala do Deus habitando com os homens. Em Apocalipse, versículo 4, fala do fim da dor, do pranto e da morte. Em Apocalipse 9 ao 27, fala das ruas de ouro, muros de jaspes, fundamentos de pedras preciosas, rio, luz, glória a Deus, etc. Ou seja, o que estava em oculto era o plano de redenção agora revelado em Cristo, e não o céu futuro. O que havia de se manifestar, como foi falado no templo, era Cristo, o próprio Deus. Um Deus que antes de tudo estava com Deus, o verbo era Deus, e Ele desceu, e a gente banaliza esse evangelho, e a gente não é grato. Gente, como eu tenho, no mês de dezembro, eu entro numa reflexão profunda, eu fico pensando, eu falo, Deus, o que eu poderia melhorar mais? Mas o que eu digo para vocês é que eu nunca tive um ano tão bom como o ano de 2025, e com propriedade eu posso dizer que foi o melhor ano da minha vida. 2025 entrou como um marco espiritual na minha vida. Às vezes você pode falar, mas é pastor. Muitas vezes os pastores estão mortos. Muitas vezes os pastores precisam de uma ajuda. Muitas vezes os pastores se encontram sozinhos. Muitas vezes os pastores estão com uma sobrecarga muito grande. Mas graças a Deus, as minhas forças foram renovadas por esse Deus maravilhoso. E eu pude entender que é eu e Deus, que sou eu e Ele na minha vida. E por isso, bispo e bispa, que vocês não estão sozinhos, porque eu posso falhar com vocês, mas Cristo não falha. Eu posso falhar com você, igreja. Eu posso esquecer de te ligar. Eu posso esquecer de ir na sua casa, porque eu sou homem. Mas Cristo não esquece da gente. Mas Cristo está ali conosco falando assim, olha, por que depende tanto do homem, se eu estou aqui? Por que depende tanto de um pastor estar em cima do altar para mandar você ser algo, se eu estou falando com você? Por que depende tanto que algo seja profetizado na tua vida, sendo que eu estou contigo? O que falta, igreja? O que falta para poder conhecermos a esse Cristo revelado? Ele nos trouxe aqui porque Ele quer dizer, Ele já se revelou. Mas será que Ele ainda está escondido dentro do seu ser? Ele quer dizer para você o seguinte, eu já me revelei. Mas por que você ainda não me vê? Por que você ainda não me ouve se eu já me revelei? Se eu já fiz, eu morreria de novo. Eu não creio nisso. Porque quem canta esse louvor, hoje eu entendo isso, está banalizando aquilo que Deus já fez. E Ele não precisa fazer de novo, porque uma vez já foi mais do que o suficiente. Uma vez já era para ter sido mais do que o suficiente em nossas vidas. E a pergunta é, o que nos falta? O que tem faltado em nossas vidas?
E eu continuo. Aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é Deus salvando pecadores. É Cristo em nossas vidas. É o Deus que cresce, é o Deus que desce, é o Deus que serve, é um Deus que perdoa, é um Deus que abraça, é um Deus que dá vida, e é o Cristo crucificado que se torna a nossa esperança da glória. Esse é o verdadeiro evangelho, e essa é a maior revelação já concedida aos homens. E quando compreendemos isso, quando compreendemos esse mistério revelado, que Cristo em nós é a esperança, entendemos que o maior presente de Deus não é mais o céu futuro, mas é a presença de Cristo agora, como eu falei, habitando em nós pelo Espírito. E por isso as palavras de Jesus ganham outro sentido, lá em João 15:7, que diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito, porque quando permanecemos nele, quando permanecemos nesse Cristo que nenhum olho viu, que ouvidos não ouviram, os nossos desejos são moldados de acordo com a vontade dele, os nossos desejos são alinhados com aquilo que Cristo quer para as nossas vidas, e não basta mais ser a minha vontade. Porque, como eu sonho, como eu queria, todo dia eu quero uma coisa diferente. Não sei se existe um desenho, alguma coisa. Como os que sonham, eu sou essa. Às vezes eu fico olhando no meu celular, eu quero um celular novo. Às vezes eu fico olhando, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, quando eu estou nele e ele está em mim, isso é banal. Quando eu estou nele e ele está em mim, eu só quero o que ele quer. Né, Cláudio? Quando ele nos mostra que a gente só depende dele. Porque muitas vezes a gente tem tudo. Muitas vezes a gente tem um carro, tem uma casa, tem uma família, tem um ministério. Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente não tem paz. Porque a paz é o Cristo. A paz que excede todo entendimento. Se você não tiver Cristo, saiba que você está incompleto. Então, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Por que você é grato? E muitas vezes a gente fala, sou grato pela minha casa, sou grato. Sou grato pelo meu emprego, sou grato. Sou grato pelo meu casamento, sou grato. Mas sou grato pela revelação do mistério oculto, que é Cristo, onde entendemos esse ano que Cristo é o suficiente. Então a minha resposta a vocês é: eu sou grato, pois eu sou filho conforme o Filho. Eu sou grato porque eu tenho a mente de Cristo. Eu sou grato porque Ele é o bom semeador. Eu sou grato porque Ele é minha ceia, porque Ele é minha Páscoa, porque Ele é meu Natal. Eu sou grato porque Deus é tudo na minha vida. Por isso hoje eu sou grato, porque eu permaneço nele. Nós temos que permanecer em Cristo. Nós temos que ser um só, como Cristo e a cruz foram. Não tinha mais distinção de Cristo e cruz. Eles foram pregados juntos no madeiro. Os dois foram feridos. Os dois estavam ali juntos. E esse é o mistério. Cristo e a igreja, um só. Cristo e a igreja, um só. Quando olhar para você, não vê mais Johnny, mas vê Cristo. E igreja é um só. E por isso eu declaro nessa noite, para encerrar, que nós devemos ser gratos, porque o mistério que estava em oculto, hoje, graças ao Senhor, Ele nos foi revelado. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.